Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo, na carta aos Efésios, continua a exortar como deve ser a vida familiar. Os filhos devem obedecer aos pais, porque este mandamento, o quarto, traz consigo uma promessa, a promessa de vida longa. Para nós, muito mais do que vida longa, vida eterna. Os escravos devem obedecer aos senhores deste mundo, como se estivessem servindo ao próprio Cristo. E os senhores não devem maltratar ou ameaçar os escravos, mas devem se lembrar que Cristo é o Senhor dos escravos e dos livres. O Evangelho traz hoje a parábola da porta estreita. Alguém perguntou a Jesus se era pequeno o número daqueles que se salvavam. Jesus responde dizendo: fazei todo o possível para entrardes pela porta estreita. É a porta da renúncia de si mesmo, da observância dos mandamentos, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vão tentar depois que for tarde, depois que a porta for fechada. E não adiantará do lado de fora gritar: Senhor, abre-nos, nem apresentar ao Senhor as coisas que fizemos na terra. Nós comemos e bebemos diante de ti, ou seja, participamos da Eucaristia. Tu nos ensinaste nas nossas praças, ou seja, eu estava sentado enquanto ouvia um sermão de um representante teu. Isso não vai adiantar se não houver boas obras. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. O caminho estreito da cruz que o próprio Jesus carregou deve ser o nosso, e as coisas mirabolantes não nos salvarão, ainda que nós façamos milagres em nome de Jesus, ou que recebamos dons extraordinários. Isso não é garantia de salvação. O que nos salva são as boas obras, praticadas com caridade. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça, e ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Os judeus rejeitam o reino de Deus, ficam fora. No lugar deles vêm homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, ou seja, os gentios, tomar lugar à mesa no reino de Deus. Agora, o novo Israel é a igreja, que não se restringe a uma raça, mas se estende a todos os povos, ao passo que aquela raça que havia sido escolhida como instrumento de salvação de todos, fica excluída da salvação. Há últimos que serão primeiros, os últimos são os gentios. E há primeiros que serão últimos. Os hebreus, que eram primeiros, ficarão por último no reino dos céus. Nós, portanto, devemos tomar cuidado de entrar pela porta estreita, de não nos impressionarmos com as coisas mirabolantes que são como folhas de árvore sem frutos, de não nos fiarmos apenas a nossa certidão de batismo, porque não basta ser batizado, é preciso viver o batismo, e de chamar os outros para que conosco entrem por esta mesma porta. Ela é estreita, mas todos os que se renunciam a si mesmo podem passar por ela. Impossível será passar se nós nos conservarmos cheios de nós mesmos, inchados de orgulho. Assim ninguém entra por esta porta e ninguém se salva. Que o Senhor nos livre desses males que tanto ofendem a Ele. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.